Então, um spoiler, ela vai estar no próximo Conecta também, tá bom? Então, linda, Bom, vamos acho que seguir é então? isso, Léo. Já deu tempo de todo mundo escanear. Bom masterclass para todos, tá, pessoal? E pode seguir, Léo. Obrigado, linda. E vamos lá, turma. Bom, para quem não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Leonardo Borges, sou graduado em Ciências Contábeis, tenho MBA em Contabilidade, Compliance e Direito Tributário e sou especialista em reforma tributária. E o nosso tema hoje é Split Payment. Será que o seu caixa vai aguentar? Bom, vamos lá. O principal intuito desse Masterclass é mostrar para vocês o meio de pagamento que foi criado pelo governo, um dos meios, né, para fazer o pagamento desses novos impostos que vão vir. Ele já começa agora em 2027 e ele não vai ser para todos os impostos, ele vai ser para o IBS e para o CBS. Então a gente vai estar conversando um pouquinho aqui, no final a gente vai abrir para pergunta, como sempre. O que vocês tiverem, vocês podem ir anotando aí. E eu estou contando com vocês também, tá, equipe Sigma? Quem aí não entendeu o que é split payment, vai preparando umas perguntinhas aí que eu tenho certeza que vai surgir, tá bom? Então vamos lá. Vamos só recapitular aqui o que a gente viu da última vez, que foi o que a gente teve lá no Conecta Sigma também, que é o que é a reforma tributária. A gente falou o que é a reforma tributária, que é os impostos de ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI que vão morrer para nascer um dos novos impostos, que é o IBS, o CBS e o imposto seletivo. A gente também falou de precificação, a gente falou de preço por dentro, por fora, de como que ele é calculado hoje, como que ele vai ser calculado pós-reforma tributária. A gente falou também das alíquotas, que a gente está considerando uma alíquota de 28% para IBS e CBS, que é a alíquota mínima, teoricamente, que a gente vai ter. Ela pode ser maior, mas menor, provavelmente, ela não vai ser, infelizmente. E a gente também falou dos regimes, a gente falou o que é um simples nacional, o que é o lucro presumido, o lucro real, como que o simples nacional vai se dividir, vai fazer a apuração do imposto também por dentro ou por fora. Então, foi esse apanhado aqui que a gente fez de apresentação no último Masterclass. E aí a gente chega no momento, split payment. O que é o split payment? O split payment, ele nada mais é do que uma nova forma de pagamento que a gente vai ter para efetuar o pagamento dos impostos, que ele vai ser pago por um intermediador. Então agora, neste momento, antes da reforma tributária, a gente tem o comprador e o vendedor. Neste próximo momento, a gente acrescenta um intermediador, que é o banco. E esse banco ele vai ficar responsável por fazer o split desse pagamento. Então ele vai dividir esse pagamento, que ele vai repassar a parte para o governo e vai passar apenas o valor líquido para o vendedor. Eu vou explicar para vocês um pouco mais para frente, vai fazer mais sentido. Mas, entrando numa analogia que eu sempre gosto de falar para vocês, o split payment ele já existe para certos tipos de pagamento. Talvez só não está muito fresco na sua memória, mas eu vou te relembrar aí. Sabe quando você está lá deitado no sofá da casa à noite, bateu aquela preguiça, você não quer fazer janta? E aí você fala assim, vou pedir um sanduíche no iFood. E aí você vai, entra lá no aplicativo do iFood, faz um pedido, a loja vê que você fez o pedido e te entrega o produto. E aí ele falou assim, ó, fulano, eu vou te cobrar R$ 50. Só que para você lá no aplicativo, ele está aparecendo por 55. E aí você vai pagar R$ 55, o próprio iFood ele vai tirar os R$ 5 que é a taxa dele e vai passar R$ 50 para o comprador. Esse é um split payment no momento ali do aplicativo do iFood. E é exatamente essa metodologia que a gente vai começar a usar para todas as operações que tiverem incidência de IBS e CBS. Então, tendo isso mais claro, agora eu vou explicar para vocês como está sendo o momento antes e como que vai ser o momento pós-reforma tributária, tá bom? Então vamos lá. Como que funciona esse sistema hoje de pagamento? Você segura o imposto por dias, então você usa esse imposto para financiar o seu negócio. É como se você estivesse pegando um empréstimo sem ter que fazer um pagamento de juros e multa depois. Vamos lá, como que ele está funcionando?
Hoje você vende, você emite a nota para entregar um produto ou um serviço. O cliente, ele faz o pagamento desse produto ou serviço, seja por Pix, maquininha de cartão, TED, não importa, ele faz esse pagamento. Esse dinheiro, ele vai direto para o seu caixa, e ele vai direto para o seu caixa o valor do seu produto, o valor do seu serviço, o valor do imposto. Por quê? Teoricamente, hoje, no valor do seu produto ou do seu serviço, ele já tem que estar embutido o valor do imposto também. Lembra que a gente falou lá na apresentação passada? Então, hoje ele é um imposto por dentro. Então, esse dinheiro ele entra na totalidade do seu caixa. Então, vamos supor que a gente fez uma venda de uma mercadoria em janeiro. E como na contabilidade a gente trabalha com meio de competência para meio de apuração, então o mês de janeiro a gente vai apurar só em fevereiro. Então, se você vender uma mercadoria em 1º de janeiro, você recebeu aquele valor, você vai ficar com esse valor lá do imposto circulando lá no seu caixa até lá em fevereiro, se você for do Simples Nacional, até o dia 20, que é o momento de você pagar seu imposto. Então, são aí mais de 30 dias que você fica com esse dinheiro rodando lá na sua empresa, né? E aí lá no dia 20, quando você gera a guia do Simples Nacional, você faz o pagamento do imposto. Então esse dinheiro ele ficou rodando ali no seu caixa, ele foi seu capital de giros, e em algum momento ele cobriu a sua margem de lucro, ele fez muitas coisas importantes naquele momento. Então tem até um exemplo prático aqui, ó. Se você faturou 100 mil, você recebe, na verdade, 128, que é o que é considerado seu faturamento hoje. Esses 28 mil, ele ficou girando no seu caixa. E aí você foi fazendo o que você bem entendeu com esse dinheiro. Então hoje a gente tem essa possibilidade de rodar com esse dinheiro no caixa. E como que ele vai funcionar pós-reforma tributária com split payment? Bom, esse imposto ele não vai mais entrar na sua conta. Lembra na analogia que a gente falou lá do iFood? Ele vai funcionar da mesma forma, ele não chega para quem está vendendo a mercadoria. Então, neste novo processo, o que você vai fazer? Você vai vender o seu produto ou serviço, o cliente vai pagar da forma que for, dinheiro, cartão, não importa, e a gente vai entender um pouco melhor como que funcionou lá na frente. E no terceiro ponto, o banco vai dividir o valor desse imposto. E ele dividindo, ele vai passar parte para o comitê gestor do IBS e do CBS, que é o governo, e o valor líquido ele vai pagar para o vendedor. Então veja só, naquela mesma ideia que a gente tinha, se a gente for considerar um faturamento de 100 mil e 28%, 28 mil era imposto, esses 28 mil já não entram mais no seu caixa. Então aquele dinheiro que você tinha 30 dias, 45 dias para rodar ele, já não existe mais. Então, no exemplo prático aqui, hoje você vende um produto de 10 mil, você recebe 12.800 na conta e usa os 2 mil do imposto por 30 dias. Você faz o que você quiser. Você compra até uma bicicleta se quiser, para depois pagar o imposto. Depois você tem que se virar nos 30, né, para pagar o imposto, se eu for comprar uma bicicleta. E com o split payment, você vai receber só o líquido, você vai receber os 10 mil. Então, um ponto muito importante para a gente avaliar. Hoje, esse valor do imposto, esses 28% teoricamente que a gente está considerando, ele está sendo usado para o seu capital de giro, ele está sendo usado para a sua margem de lucro, ou ele está sendo usado para alguma coisa importante aí na sua empresa? Isso pode te prejudicar e pode prejudicar muito. Tá? Por quê? Você pode ter uma margem muito apertada com seu fornecedor de pagamento, e aí você usa esse dinheiro do imposto para pagar, e agora com o split payment você não vai mais ter essa possibilidade. Tá? Então, são algumas coisas que a gente tem que começar a ir pensando, começar a ir estruturando do que a gente está utilizando com o valor desse imposto, desse financiamento que a gente tem hoje, para a gente arrumar para não ser penalizado a partir de 2027. Que é quando vai começar o split payment. E bom, num exemplo mais prático para vocês, numa venda de 10 mil, 2.800 é imposto, considerando uma alíquota de 28%, tá? Pode ser maior, inclusive. E aí, o cliente vai pagar 12.800. O cliente paga 12.800, 2.800 já é retirado direto para o governo, você recebe 10 mil. Faça a analogia, você está usando esses 2.800 hoje para financiar o seu negócio? É importante rever seu plano de negócio. E bom, o dinheiro ele vai simplesmente sumir do seu caixa.
Considerando a mesma alíquota de 28%, eu fiz algumas métricas aqui de faturamento para vocês conseguirem acompanhar. Quanto que você vai perder de financiamento hoje? Um faturamento de 50 mil, 100 mil, 200 mil e 500 mil. O float hoje, que é o imposto que você está usando aí, ele gira naqueles valores, 14, 28, 56, 140, e você vai perder esse dinheiro que é o seu financiamento que você tem. Agora, se você é aquela pessoa, que eu acredito que todos aqui sejam, tá? Recebeu o dinheiro, já separei em um banco ali, parte do imposto para pagar, depois eu vou lá e pago o imposto com o dinheiro que eu separei, você não vai ter problema nenhum. Agora, se você está utilizando esse dinheiro do imposto, você vai ter que ver algumas formas de recompensar isso. E aí eu trouxe aqui 3 formas para a gente pensar. Primeiro, você vai ter que renegociar prazos com o seu fornecedor. Se o seu fornecedor te vende hoje e fala, daqui 5 dias você tem que me pagar, talvez você precisa renegociar esse prazo com ele. Olha, agora eu pago o meu imposto no dia que eu recebo. Então, eu vou precisar de um prazo maior para poder te pagar, me dá um prazo aí de 30 dias para eu poder girar um pouco mais minha mercadoria, ou alguma outra negociação. Outra forma, antecipar recebíveis. Da mesma forma que você está fazendo com o seu fornecedor, você vai fazer diferente com o seu cliente. Fulano, eu vou te dar um desconto para você me pagar antes, porque eu preciso de dinheiro no meu caixa. Eu preciso efetuar o pagamento aqui, eu preciso encher meu capital de giro aqui para eu conseguir movimentar meu negócio. E outra maneira de você compensar é rever a sua margem de precificação. Tanto margem de precificação, tanto margem de lucro que vai ser importante você rever para ver se esse valor do imposto está financiando o seu negócio. E bom, avançando aqui, quem que vai dividir esse dinheiro? Vai ser a contabilidade? Vai ser o empresário? Quem que vai ser? Esse dinheiro ele vai ser dividido pelo banco. O próprio sistema financeiro ele vai fazer essa divisão. E aí cada sistema financeiro que passar aquele dinheiro, ele vai ter que fazer a divisão na hora ali. Então o comprador ele vai pagar normalmente, não importa qual a metodologia. O vendedor ele vai fazer a emissão da nota fiscal ali com destaque de BS e CBS na nota, que já são as regras que estão sendo implementadas. E a nota fiscal vai sair com todo o sistema atualizado. Na hora que emitir a nota fiscal, e a gente tem alguns modelos de split payment, que eu vou explicar para vocês, na hora que emitir a nota fiscal ou tiver o recebimento, o sistema já vai fazer essa separação. Tá, e aí, com isso, a gente vai ter a declaração assistida, que é uma declaração praticamente em tempo real que as empresas vão ter, que a gente vai estar acompanhando ali como que vai decorrer essa apuração. E aí o IBS e o CBS já vai recolher a parte deles, e o valor do recebimento líquido ele já vai direto para o vendedor. E bom, quais são as formas que a gente tem de split payment? A gente tem 4 formas. A forma automática, a forma de split imediato, a forma de split simplificado e o específico. Vou passar por cada um aqui para explicar para vocês, rasamente aqui pelo menos, como está funcionando. Bom, o automático, ele é direcionado especificamente para empresas que trabalham com venda no varejo, empresas que vendem teoricamente para B2C, que é para consumidores finais ou clientes, pessoa física, tá? Bom, como que vai funcionar esse automático? Primeiro, o consumidor ele vai fazer o pagamento, normalmente. O percentual fixo, ele vai por atividade. Então, cada atividade vai ter o seu percentual ali, e aí eu vou dar o exemplo de um supermercado. O supermercado, como ele tem uma movimentação muito grande, é um varejista que tem muitas emissões de nota fiscal ali, para não ficar travando o sistema, para ele ter que ficar fazendo o cálculo de cada produto ali toda hora, ele vai aplicar um percentual fixo. Ele vai falar assim, olha, agora, a partir de agora, toda venda que você fizer, 12% é imposto. E eu já vou separar na hora que você receber aqui. E aí depois a gente vê se você está com crédito ou débito lá na sua declaração assistida. Para a gente avaliar se você tem que restituir parte do valor ou se você tem que pagar a diferença. Da mesma forma que funciona o imposto de renda hoje, pessoa física, tá? Leonardo, mas essa restituição não vai cair, não. Está definido na lei que vai cair em até 3 dias. Leonardo, você tem certeza disso? Não, não tenho certeza de nada, tá? Mas é o que está na legislação.
Bom, e aí o que que isso significa? Que esses setores, eles vão ter um percentual fixo, então eles vão ter que trabalhar com a margem maior do que eles trabalham hoje, uma margem de capital de giro, porque já vão ter que pagar todos os impostos naquela alíquota fixa. Então, vamos pensar em um supermercado que hoje ele paga uma alíquota de 8%. Se eles definirem que para supermercado a alíquota vai ser 12%, já vai ser 4% a mais que ele vai pagar de imposto, e ele vai ter que aumentar esses 4% a mais de imposto já no capital de giro dele, porque ele vai ter que pagar no momento. Leonardo, não paguei. Não existe isso. Porque se você não pagou, você não vai receber, tá? Se você não pagou o imposto, na verdade é porque você não recebeu. E bom, vamos lá, vamos para o próximo. Como que vai funcionar o split imediato? Ele é especificamente para vendas de B2B, que é de empresas para empresas. Isso qualquer porte, não existe limite de faturamento, tá? E aí como que vai funcionar? A empresa compradora ela vai pagar, e aí esse pagamento é de qualquer uma das formas também. O cálculo de IBS-CBS, ele já vai vir deduzindo os créditos, então vamos comigo. Eu, como CNPJ, sempre que eu fizer a compra de uma mercadoria do meu fornecedor, eu estou vendendo aqui computador. E aí eu fiz a compra de um computador do meu fornecedor. Na hora que ele emitiu a nota para mim, splitou o pagamento dele, que eu paguei maior, e aí fez o split lá e ele recebeu o líquido, esse crédito ele já vai para a minha declaração. Lembra que a gente falou que o crédito agora ele é amplo? Ele já vai para a minha declaração em tempo real. Eles estão falando que um tempo real assim de mais ou menos 10 minutos para sincronizar lá. E aí, no momento que eu fizer a venda desse computador, neste método que é imediato, ele vai fazer, que a gente chama ele também de super inteligente, ele vai fazer o quê? Ele vai entender qual que é a alíquota que eu estou pagando de imposto, vamos considerar aqui 28%, ele vai calcular esse imposto, ele vai rapidamente subir na minha declaração assistida, entender se lá na minha declaração tem crédito, então suponhamos que eu estou vendendo um computador aí de R$ 100, e aí deu 28% de imposto, R$ 28, e eu tenho R$ 10 de crédito lá na minha declaração. Eu vou pagar somente R$ 18 de imposto. Por quê? 10 ele já vai pagar por meio de crédito lá na minha declaração assistida. Tá? Então ele vai fazer esse cruzamento quando é B2B, e esse pagamento ele é imediato. Tá? Ele não tem esse automático de alíquota fixa, ele já vai fazer essa pré-apuração. Leonardo, então isso quer dizer que eu não preciso mais de contabilidade? Se você estiver achando isso, você vai na sorte, porque o que a gente vê hoje de notas que são emitidas erradas, apurações que o fisco autuam as empresas de forma inconsistente, com alíquotas erradas, que a gente tem que entrar com um processo para defender, não são poucos. E com essa forma de split, são vários produtos, várias alíquotas. A gente falou lá no último Masterclass também, que são mais de 33 mil possíveis alíquotas. E eu acredito seriamente que vai haver erros. Porque pode ser robô, pode ser pessoas para fazer, ele vai ter erro. Então, você vai precisar de alguém para ficar auditando ali a sua declaração assistida, em tempo real mesmo, ou no final do mês, para ver se você vai ter que restituir ou recolher parte do imposto, e nas demais alterações que você vai ter que fazer no próprio documento fiscal, tá bom? Bom, vamos lá então. Vamos seguir aqui para o simplificado. O simplificado, ele está abrangendo ali Simples Nacional e MEI. Tá? O Simples Nacional e MEI, eles estão teoricamente dispensados do IBS-CBS, quando você faz a apuração por dentro. Ele não vai ter a metodologia do split payment, quando você faz a apuração por dentro. Agora, o que a gente tem que se atentar é, se você optar por estar no Simples Nacional e fazer a apuração do IBS-CBS por fora, você vai ter o split payment. Então, o split payment ele vai funcionar somente nas empresas que optarem em fazer a apuração do IBS-CBS por fora. Tá? E quando que é benéfico fazer por fora? Quando você presta serviço ou vende para uma pessoa jurídica. Porque se você fizer a apuração por dentro, você não vai passar crédito. Então, MEI e Simples Nacional, que faz a apuração dos impostos por dentro da guia do Simples, ele não passa crédito. Tá beleza?
E, bom, vamos ter também alguns setores com tributação específica, que são a parte monofásica, que a gente achou que não ia mais existir com essa reforma tributária, mas ela vai existir. E o que é essa tributação monofásica? É quando ela acontece apenas uma vez na cadeia e é lá no industrializador. Tá, então, vamos entender aqui, o combustível. O combustível hoje, ele é a alíquota zero de alguns produtos, porque ele paga somente lá na refinaria. O próximo distribuidor, o revendedor, o varejista, eles não pagam mais esse imposto, porque a refinaria ela já pagou o imposto dela e de toda a cadeia seguinte. Então, algumas atividades, ela vai continuar com essa mesma metodologia. Tá? Ele vai continuar com essa alíquota zero aí, apenas com a tributação lá na industrialização. Tá bom? Então, bom, entendendo como que é essas quatro formas de funcionamento do split payment, a gente vai entrar nesse ponto aqui que a gente estava falando novamente. O Simples Nacional, se você é do Simples Nacional, a regra é diferente. Lá no lucro presumido e lucro real, a gente está falando de uma alíquota de 28%. E se a gente considerar o Simples Nacional apurando esses impostos por fora, ele continua na mesma regra, tá? Lucro presumido e lucro real. Já no Simples Nacional, ele vai continuar naquela mesma tabela do Simples Nacional. Eu estava imaginando que aquela tabela ela ia sofrer alterações, ela ia sofrer majoração das alíquotas do Simples Nacional, mas a legislação já trouxe para a gente que, por enquanto, não vai ter alteração nenhuma. Então, a alíquota de BS e CBS que você vai pagar lá vai ser bem pequenininha, vai ser em média de 5 a 10%, dependendo do seu faturamento, tá? Em alguns casos, pode ser que seja até menor. E o split dele ele vai ser simplificado, ele vai ser lá no pagamento do Simples Nacional mesmo, tá? E aí ele só vai ter o split se você fizer essa apuração do IBS e CBS por fora. E bom, quais são os riscos? Na venda B2B você não vai passar crédito. E quando considerar mudar de regime, é quando você, CNPJ que for do Simples Nacional, prestar serviço exclusivamente ou a sua maior carteira de clientes for CNPJ, para você fazer essa passagem de crédito. Tá? E quando que isso começa? Bom, 2026 já é o ano de preparação. Se até o momento você não sabe ou você não sabia o que era split payment, você já tem que começar a se preparar. A gente já está falando de reforma tributária há um tempo. Só que o split payment ele é uma das fases da reforma tributária e ele começa agora em 2027. Por quê? 2027 entra um novo imposto que é o CBS e ele vai substituir o PIS e o COFINS. E o PIS e o COFINS saindo, o CBS vai ser o único imposto até então que vai ter essa metodologia do split payment. E aí, o que a gente pode imaginar é, Leonardo, mas será que isso vai funcionar? Será que isso vai entrar? Olha, eu acredito fielmente que isso vai entrar e eu vou me preparar. Se a gente chegar em 2027 e eles falar, olha, foi prorrogado por mais um ano, foi prorrogado por mais 6 meses, eu ganhei um fôlego, mas eu já vou estar preparado. E é o que eu aconselho vocês a fazerem também, tá? Porque se vocês forem entrar lá para depois se preocupar com capital de giro, o buraco vai ser fundo. E isso pode colocar em risco e vai colocar em risco o seu negócio. Bom, em 2027 vai ser a mudança do CBS, que vai entrar e começa o split payment apenas no CBS, substituindo o PIS e o COFINS. E em 2029 a gente começa a entrada gradual do IBS. E aí o IBS ele vai ser feito com um split payment ali também. Então ele vai começar a calcular esses dois impostos a partir de 2029. 2033, regime pleno. A partir daí, todo o pagamento de CBS e IBS é feito por split payment. Leonardo, e os outros impostos? Ele vai ser pago por split payment? Não, os outros impostos você vai continuar calculando da mesma forma, você vai estar recebendo as mesmas guias, e a única diferença é que você vai ter que disponibilizar mais caixa para você pagar o IBS e CBS, que tem alíquotas maiores, e vai continuar pagando aqueles impostos em 30, 45 dias. Tá? E aí, pessoal, o que isso traz para a gente também? Que o split payment, ele é uma metodologia que ele tá vindo para poder diminuir a forma de sonegação que existe hoje no Brasil. Porque hoje é muito comum dos empresários falarem, eu não vou pagar imposto, porque eu quero usar esse imposto como meu lucro, eu não sou a favor do governo, eu não quero financiar o governo, então não vou pagar imposto. Deixa o CNPJ afundar e eu vou usar esse dinheiro como meu lucro. Isso é muito, muito prejudicial para o governo, porque
por mais que existem diversas divergências aí sobre infraestrutura, sobre saúde, segurança, é esse valor que ele utiliza ali para os meios de pagamento dele também, com as custas que ele tem. Então, o intuito dele é colocar o split payment para diminuir a sonegação, porque ao invés da própria empresa ter que ir lá e fazer a apuração do seu imposto e pagar, ele já vai tirar na hora, ele não vai te dar opção para poder pagar ou não. Você só vai receber se o seu imposto foi splitado. E aí isso agora, ele tá sendo apresentado para o CBS e para o IBS, mas isso funcionando bem, não é difícil a gente imaginar que ele vai começar para todos os outros impostos também. Tá? Então, a gente imaginar um cenário de que isso não vai acontecer, isso eles vão voltar atrás, é a gente ser muito negacionista. A gente precisa muito acreditar que a gente precisa se preparar para essas coisas e se preparar bem. Para quando a gente chegar, e se caso isso aconteça, de prorrogar, que talvez seja muito bom para muitas empresas, a gente já está com um passo à frente, a gente não ser pego de surpresa, tá? E bom, o que a gente tem que fazer agora? Urgentemente, calcular e revisar seu capital de giro. Quanto que você está utilizando de capital de giro, que na verdade é dinheiro do governo? Segundo, rever os preços e margens. Você vai precisar rever o seu preço com um imposto por fora para ver o quanto isso vai impactar o seu negócio. Um item muito importante, atualizar o seu sistema de gestão, o seu sistema emissor de nota fiscal. O seu sistema emissor de nota fiscal é tão importante quanto a contabilidade é. Porque se ele não tiver a parametrização, se ele não tiver uma facilidade para te colocar na frente do mercado, para te dar mais facilidade para emitir uma nota fiscal, ele vai começar a te atrapalhar e ele pode te deixar até sujeito à multa, tá? Se ele não destacar ali os impostos de forma correta. E bom, qual que é o planejamento que a gente tem que fazer? Conciliação de créditos automática, a gente ir vendo o que a gente teria de imposto ali, que ele teria que ter crédito, teria que ter débito e começar a cobrar os nossos fornecedores para emitir uma nota fiscal. Porque se o meu fornecedor não emite nota fiscal, eu não tenho crédito. E aí, supondo que eu sou uma empresa, e eu estou considerando que o meu split é de forma imediata. E na hora que o split for consultar a declaração, ele vai ver, não tem crédito. Então eu vou pagar literalmente a alíquota de 28%. Tá? Então é muito importante a gente ficar de olho no que a gente tem de crédito, no que a gente tem de débito, e começar a entender ali com a nossa apuração o que vai acontecer de verdade. E bom, pessoal, esse é o split payment. Eu trouxe aqui de uma forma não tão aprofundada, porque ele é um assunto que ele, apesar de já estar muito próximo da entrada dele, ele ainda está se formando e ele tem muitas alterações, ele está se alterando toda hora, ele está colocando algumas atividades ali que são específicas, ele está ajustando as metodologias dele para melhorar essa parte da sonegação. Então eu trouxe aqui de uma forma um pouco mais breve, uma forma não tão profunda, para vocês entenderem pelo menos o que é o split payment e como de verdade ele pode impactar o seu negócio. E bom, com isso, a gente finaliza mais um Masterclass. A gente vai abrir agora para perguntas, tá? Quem tiver pergunta pode colocar no chat, pode abrir o microfone para falar, e vocês fiquem à vontade. Bora lá, galera. Vamos às perguntas. Já temos aí duas pessoas. Uma, vou falar aqui do chat primeiro, depois o Anderson que levantou a mão. Vamos lá. Ó. A Anne pergunta: você acredita que o split payment é um passo para um modelo tributário totalmente automatizado no Brasil? E você vê isso na prática como se fosse uma transferência para as empresas, um papel que hoje é do governo, na gestão tributária? Ponto importante e ponto muito bom, viu, Rai? O que eu queria colocar para vocês. Eu acho que a gente está caminhando para um modelo de negócio totalmente digital. E eu não falo só de split payment, eu não falo só de reforma tributária. A gente vê que a tecnologia está aumentando bastante. Tem várias IAs fazendo várias coisas.
Mas a gente não pode desconsiderar o que a gente entende de ser análise crítica. Quando a gente fala de algo que é crítico, que eu estou fazendo crítica a alguma coisa, estou analisando alguma coisa, eu preciso ter dois pensamentos. Ele tem o pensamento X e o pensamento Y. E ele sempre vai gerar dúvida. Porque uma legislação, quando ela é feita ali pensando num certo caminho, só que ao decorrer ele vai aparecendo mais. Por isso que algumas legislações são revogadas, por isso que outras legislações vão criando, substituindo as que já são atuais, para poder tirar esse desentendimento, essa divergência de críticas que existem nessas metodologias de análise. Eu acredito sim que a gente está caminhando para uma apuração totalmente tecnológica, totalmente automatizada, mas ele vai ser automatizado até certo ponto. Por quê? Agora a gente só está invertendo o papel. Ao invés de a empresa emitir o documento fiscal, o contador vir avaliar, fazer a apuração do imposto e depois chegar na Receita Federal para ela poder fazer os trâmites lá, a autuação dela, a conferência, a gente está trocando de lugar. O contador está trocando de lugar com a Receita Federal. A Receita Federal ela está vindo intermediar para falar pro empresário, olha, eu vou fazer a sua apuração agora e depois você confere. Não é eu mais que vou conferir. Se eu fiz alguma coisa errada, você que confira. E aí hoje, igual eu falei um pouco mais cedo, é muito comum a gente ver tanto a esfera federal, estadual e municipal aplicando autuações que não fazem sentido com o que a empresa está praticando ali. E aí, quando a gente entra com um processo, às vezes até um processo bem básico, ele já volta atrás, entende que foi um feito errado deles ali, uma autuação errada. Então, assim, hoje eles já cometem muito erro, e hoje a gente fala que o mundo está muito automatizado com IA, mas muitas empresas que já estão muito automatizadas têm pouco recurso. Vamos pensar numa esfera federal, municipal, estadual, que tem muito dinheiro para aplicar em tecnologia. E mesmo eles aplicando muito dinheiro, eles ainda não fazem essa autuação de forma certa, porque existe esse pensamento crítico. Se eu emitir a nota e ela foi com CBS, mas ela deveria ter sido com 12 ou 18, como que eu vou entender isso? E se a legislação não está tão clara? Então, eu colocaria isso. Ele vai ser automatizado, mas até certo ponto. A gente ainda vai precisar desse pensamento crítico. Bom demais, bom demais. E vamos ao Anderson. Anderson, fica à vontade. Bom dia, senhores. Tudo bem? Bom dia. Tudo ótimo. Minha dúvida aqui é o seguinte, nós falamos aqui sobre o split de pagamento em CNPJ, né? Por exemplo, os cadastros feitos na máquina de cartão de crédito ali que vão ser cadastro CNPJ. E as máquinas que vão ser cadastradas no CPF, como que vai ser isso? Split payment ele não vai acontecer para CPF, porque o CPF, teoricamente, ele não vai ter tributação de IBS-CBS, salvo algumas atividades. Por exemplo, quando eu estou fazendo locação de bens imóveis. Quando eu faço locações de imóveis, eu tenho algumas regras que eu tenho que atingir lá, que eu não me recordo agora, mas eu acho que é um recebimento de 240 mil anual e mais de 3 imóveis. A partir deste momento, eu começo a ser contribuinte do IBS-CBS também. E aí sim, a partir desse momento, ele acontece o split payment. Mas em outros casos, eu tendo uma maquininha no meu CPF e recebendo alguma coisa. O que eu sou contribuinte até então é do imposto de renda. Até então eu não tenho parte nessa contribuição do CBS e IBS. Entendi. Isso eu precisava saber. Obrigado. Por nada, obrigado pela pergunta, Anderson. Rai, obrigado também. Esqueci de te agradecer. Bom demais, bom demais. Mais alguém, pessoal? Podem levantar a mão aí, se alguém tiver alguma dúvida. Eu tenho aqui algumas, mas fiquem à vontade aí. Vou até resgatar as minhas aqui enquanto o pessoal aí vai pensando. Deixa eu trazer uma minha aqui, então. Se não tiver dúvida, é porque está todo mundo muito bem esclarecido. Foi uma ótima apresentação. Estou contando com isso. Ou que vocês estão contando muito com a gente, viu? Que eu também fico feliz. Tá, de um jeito ou de outro, é bom.
Vamos lá, deixa eu fazer aqui umas perguntinhas. Deixa eu fazer a Vamos lá. primeira pergunta e você fique à vontade para responder aí, por favor. Falando aí sobre o caixa, o split payment vai receber, vai fazer a retenção, o repasse do imposto já imediatamente junto, no mesmo momento do recebimento, né? Como que isso vai, como que você entende aí acredito, penso eu, que então tem um risco aí nesse modelo de gerar um estrangulamento de caixa, né? Principalmente aí para as empresas que têm margens mais apertadas. E aí, com isso, quer trazer um questionamento aqui. O que a gente deve se atentar, né, nós e o empresário, para que a gente consiga reduzir ao máximo esse impacto? E aí a gente falando de duas pontas. Uma no próprio split, onde já retém imediatamente, como que a gente garante aí a retenção correta, ou a menor retenção possível, né? Corretamente, e como que a gente reduz isso, esse impacto, às vezes, olhando o próprio crédito, enfim, como que você vê isso? Primeiro momento é ter um profissional da contabilidade de confiança do seu lado. Esse vai ser o essencial. Mas, Leonardo, eu não quero saber disso porque você está vendendo a contabilidade de vocês, mas não é isso, tá? Tem um profissional de confiança do seu lado. Por quê? Você vai precisar destacar corretamente lá na sua nota qual que é a sua alíquota. E suponhamos que você tem um produto lá que ele seja alíquota zero, já foi tudo pago lá na indústria. Você não vai precisar fazer o pagamento mais desse imposto, porque ele está naquela legislação específica, e aí você não precisa mais pagar. Se você destacar 28% na sua nota, ele vai splitar 28%. Tá? Então, esse é só um modelo básico do que pode acontecer. Mas vamos lá. O que eu entendo que seja necessário a gente fazer de imediato? É a gente entender como que está o nosso capital de giro e como que está a nossa margem de lucro. Se o seu capital de giro ele está muito apertado, talvez seja o momento agora de você diminuir um pouco ali a sua margem de lucro ou aumentar o preço do seu produto, um dos dois, para você ter uma sobra maior para você ir inflando o seu capital de giro até 2027. Porque se o capital de giro ele é muito apertado, você vai chegar lá, ele vai acabar em uma semana. E aí você não vai ter mais dinheiro para movimentar a empresa. E garanto para vocês, já saiu pesquisa do Sebrae, as empresas quebram por não ter um capital de giro sustentável. Ou por ele ter uma margem tão baixa que o capital de giro ele vai aguentando até a empresa quebrar. Mas em algum momento ela quebra. Enquanto isso, o empresário ele vai se financiando, ele vai tirando o lucro com o imposto que ele deveria pagar e ele não paga. E aí, como que a gente pode contornar, saindo um pouco do split, como que a gente pode contornar para poder diminuir esse valor também de imposto que a gente vai pagar? Agora, com a reforma tributária, a gente está falando também de crédito amplo. A gente fala que agora eu não utilizo mais só crédito do que é destinado para minha atividade fim. Eu utilizo crédito de tudo. Então, eu comprei um computador para usar aqui, eu comprei uma vassoura, eu comprei alimento para os meus funcionários almoçar aqui, eu tenho direito a crédito, mas o que eu preciso? Da minha nota fiscal. E é exatamente por isso que a reforma tributária entra com split payment, porque a Receita Federal, a reforma tributária quer que você, empresário, cobre o seu fornecedor a nota fiscal. E não só a nota fiscal, ele quer que você cobre a nota fiscal e o pagamento do imposto, porque são os dois requisitos para eu aproveitar crédito. Ele só emitiu nota fiscal, mas não pagou o imposto. Vou poder aproveitar crédito? Não. Leonardo, mas você falou para mim que tem um split payment e agora eu não vou ter opção de pagar ou não esse imposto. Então ele já vai pagar tudo, né? Depende. O split payment ele é uma das formas que a gente tem para pagamento do imposto, mas tem uma outra forma que acontece hoje em dia também, mas ele tem outro nome, que é o pagamento pelo destinatário. Então o vendedor, quando ele vender, ele vai poder tirar alguma autorização, ou por atividade dele, ou por alguma outra forma que ele não está claro ainda na legislação, para ele efetuar o pagamento do imposto.
E se ele falar que quer efetuar o pagamento do imposto, te mandar a nota fiscal, não existir split payment, e você não cobrar dele esse pagamento, você não vai poder aproveitar crédito. E hoje é muito comum as empresas, normalmente, quando você vai participar de licitação, né, para algum órgão público, eles te pedem uma certidão negativa de débito. Para quê? Para comprovar que você está arcando com todos os impostos que você tem. Essa é uma das regras para você prestar serviço para ou vender para um órgão público, mas também existe uma regra que ela fica escondida ali, mas parece que o pessoal não leva muito a sério hoje, que já existe que você só pode aproveitar crédito daquilo que foi pago. Mas hoje o pessoal não leva a sério. E agora ele está dando muita ênfase nessa parte. Você só vai poder aproveitar do que foi pago. E hoje, quantas empresas têm esse costume de pedir uma certidão para o fornecedor ou para o cliente para ter certeza que ele está regular com o fisco? Não são todas. São poucas, inclusive. E com isso, você vai ter que começar a fiscalizar o seu próprio fornecedor. Fulano, emite a nota e me paga o crédito. Que no modelo atual, quem faz isso é a Receita. Então, a primeira etapa, você está virando um cobrador e um fiscalizador da Receita Federal. Ficou claro, Bruno? Ficou sim. Então, sim, o imposto, esse crédito, ele vira financeiro, ele depende do financeiro, né, do pagamento em si. O que eu entendi é que ele amarrou nas duas pontas. Na hora que você faz o recebimento do seu cliente, ele já retém o imposto, mas aí tem as modalidades e depende também em alguns casos que não será aplicado o split. Então ele vai ter que pagar lá na apuração lá depois, né? E aí, se isso acontece, ele fez a outra ponta, que foi, beleza, mas se ele não pagar lá, você não vai poder aproveitar esse crédito. E, por fim, ele criou o sistema para controlar isso. Então, o sistema ele recebe lá os créditos, apura, faz o split, identifica se foi pago ou não, para poder fazer a apuração lá dentro desse mesmo sistema, e aproveitando o crédito quando é devido e quando não. Então, eu vou pegar esse gancho. É isso mesmo, Léo? Sim, exatamente, tá. Muito preciso. Então, vou pegar esse gancho, vou fazer uma outra pergunta. O que você acha em si, né? A gente vai passar aí por uma transição de 8 anos, são 8 anos, é uma transição, e transição é justamente para se adaptar às mudanças, né? Então, imagino eu que vai ter muitos problemas com isso. Então, faz até parte da pergunta anterior, que é para reduzir esse impacto, enfim, o que a gente precisa se preocupar. Você imagina aí que teremos muitos erros tanto no desconto, no split, descontando errado, ou a mais, enfim, não sei exatamente, quanto no crédito, esse crédito não sendo gerado lá corretamente, ou ele não ficando disponível lá teoricamente que o fornecedor não pagou, mas às vezes ele pagou. Enfim, foi feito até o split, isso era para estar disponível lá e não está, enfim. Você acha que isso vai acontecer pouco, muito? O que você acha nesses 8 anos? Olha, esse eu não acho não, esse eu tenho certeza de que vai ter muitos erros. Por que eu tenho essa certeza de que vai ter erros? Primeiro, a gente já falou muitas autuações hoje que são feitas errados. Existem também, hoje, no mercado contábil, recuperações tributárias que são de próprios contadores, de próprias contabilidades, que fazem a parametrização, as alíquotas, a apuração de impostos de forma errada. E aí vem outros contadores com essas teses de reforma tributária, de recuperação tributária, e faz a recuperação desse crédito. Então, hoje existe erro não só do governo, mas da contabilidade também. E neste momento que a gente está passando para a reforma tributária, a gente só está trocando um lugar dos dois. Ele vai continuar tendo erros tanto da Receita Federal quanto dos contadores. Vai ter contador que vai corrigir errado. E a própria declaração assistida,
Eu acredito que ele vai conseguir subir uma declaração ali em tempo real, de 10 em 10 minutos. Isso hoje, teoricamente, ele acontece de forma até rápida quando emite uma nota para subir para o portal. Mas eu tenho certeza que ele vai calcular esse produto errado, porque são muitos produtos. Vamos pensar aqui num supermercado, quantos produtos o supermercado tem? Mais de 12 mil? Ele vai conseguir splitar todos aqueles 12 mil, e até por isso que ele está definindo algumas atividades que tem uma alíquota fixa, para ele não ter esse trabalho de ficar pegando produto por produto ali num documento fiscal, quando tem muita diferença para ele fazer, mas isso para um supermercado. Vamos pensar em um outro ramo aí, que talvez não tenha tantos produtos como supermercado, mas tem muita diferença de produto. Uma ferragista. Ferragista até agora, ele não tem uma alíquota pré-definida para isso. E quantos produtos tem no ferragista? Quantas tributações a gente vai ter no ferragista? Então, eu vejo que vai ser muito difícil ele fazer isso em tempo real, esse split, em tempo real, mesmo com a nota fiscal certa, porque ele vai ter confusão na hora de ler. Porque quem vai fazer esse split não vai ser funcionário que vai estar lá na Receita, dividindo o que é cada um, vai ser um IA. E a IA ela vai ler errado. Hoje ela já lê errado. A gente vai ter que avançar muito para um momento que ela vai fazer tudo 100%. E eu acredito que a gente não vai chegar nesse 100%. Eu acho que isso é um cenário utópico que a gente pensa. Tá? O mínimo de erro ele vai ter. Ou ele vai ler um produto, vai confundir com o outro ali, vai contabilizar a alíquota errada, ou ele vai confundir o produto com o NCM. Eu vejo essa certeza de que ele vai ter erros. E aí entra o papel do contador, que hoje o contador ele também é visto assim como um funcionário do governo, que ele só despacha guia, ele só me manda imposto para pagar. O contador está do lado do governo e o contador ele passa, pelo menos na visão que eu tenho, né? Ele vai passar de verdade a estar do lado do empresário. Ele já está, mas a gente não tem essa visão tão clara porque ele fica enviando as guias. Agora, a Receita vai mandar a guia e a gente vai ali lutar para tentar diminuir. Um exemplo muito claro, Bruno, que eu posso te dar e deixar claro aqui para todos é: quem aí já fez a declaração de imposto de renda? Quem aí puxou a declaração de imposto de renda automática pelo Gov, que aquilo ali é uma declaração assistida, tá? E veio com os rendimentos errados? E aí você foi pegar lá com a empresa, os rendimentos estavam de um jeito e quando puxou do Gov estava diferente. Essa é uma declaração assistida. Ele está puxando errado. E por que que o imposto de renda da pessoa física, que é uma declaração que a empresa faz e a Receita só tem que ir lá e capturar e levar para a declaração da pessoa física? Se ele está puxando errado, imagina de todas as empresas, que ele vai continuar fazendo isso com a pessoa física, mais os CNPJs, e além de ser só uma declaração, ele tem que filtrar produto por produto. Eu não acredito que vai ser diferente disso. Pelo menos não em um período curto. Eu acredito muito que o Brasil ele vai melhorar em forma de tecnologia, mas recentemente eu não tenho isso muito claro na minha cabeça, de que vai ser uma melhoria. Você deu um excelente exemplo aí, que é o imposto de renda. Tem alguns aqui que inclusive, estão operando o imposto de renda e sabem bem. Essa declaração assistida, essa declaração pré-preenchida, ele tem erro toda hora. E essa declaração pré-preenchida, ela tem já há alguns anos. E ela continua vindo errada. Aí vem fontes pagadoras erradas, vem despesas erradas, vem rendimentos, saldos, sempre tem algum erro. Então não pode... E isso porque a própria Receita trouxe ele. E se a gente simplesmente dá ok, a Receita mesmo vai gerar uma malha e vai gerar problema para você. Ela mesma informa e ela mesma te dá o problema. Né? Enfim. Mas é o que a gente tem que... Ela para que se vire aí, você confere. A responsabilidade não é minha. Eu estou facilitando o seu trabalho, teoricamente. Eu vejo exatamente esse problema, Bruno, porque aí suponhamos que a Receita vai lá e apura seu imposto por errado. E aí depois ela entende que foi errado e falou assim, olha, eu vou te aplicar uma autuação aqui, porque eu apurei seu imposto errado, você pagou errado e agora tem a diferença, só que eu vou te cobrar também juros e multa.
E aí você fala, não concordo, foi você que errou, eu larguei meu contador, você falou que ia fazer a apuração, não concordo, e eu vou entrar com um processo. Esse processo ele vai correr ali por talvez 5 anos, para tirar esse débito de lá. Enquanto você não pagar, você não vai liberar a sua certidão. E será que alguém vai querer comprar de você se você tiver com a certidão positiva? Se você tiver constando débitos lá, mostrando que você é um mau pagador, que você não paga os impostos, então você também não passa crédito para frente? Então é uma preocupação. A Receita ela faz errado, ela vai continuar fazendo errado, e o que a gente precisa é de alguém para auditar essas informações e ver se realmente está da forma certa, se está coerente. Eu entendi que a Receita, ela mudou, ela está fazendo isso lá, vai passar a fazer, mas ela não isentou a necessidade e a obrigação do próprio contribuinte, junto com o seu responsável técnico, contador, de garantir se aquilo lá está certo. O que estiver errado precisa ser auditado, precisa ser corrigido, e a responsabilidade é do contribuinte. Ela não está assumindo a responsabilidade, ela está assumindo essas apurações, o sistema para facilitar, teoricamente, mas, na verdade, esse facilitar vai muito mais em controlar tudo, ela quer ter o controle. Ela quer ela mesma fazer o destaque, receber primeiro, mesmo que seja errado, enfim, jogar o crédito lá para aproveitar o que ela entende que tem que ser mesmo, mas o que ela não entender não vai te liberar o crédito, e você se vira. O que eu entendo é que ela quer simplesmente controlar, que de fato isso ela quer, não simplesmente facilitar. O facilitar, se acontecer, bem, se não acontecer, não é este o fim que ela está buscando, né? Exatamente. O fim dela é especificamente a diminuição da sonegação. Apenas. Perfeito. Bem, temos mais alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Rayane falou aqui, todos os dias um erro diferente no imposto de renda da pessoa física. E olha que a pré-preenchida é de anos. Exato. A pré-preenchida é de anos. E por incrível que pareça, esse ano foi o que mais deu erro, né? Engraçado, né? Tem uma progressão aí inversa. Pois é, era para ir melhorando, mas parece que vai piorando. Exato. E aí, eu quero, enquanto o pessoal vai pensando aí, eu tenho uma última. Deixa eu ver se eu... Vamos lá. Eu queria, Léo, voltar um pouquinho, porque eu não consegui gravar, e aí talvez fique... Talvez cada um pegou a parte que funciona para você, ou que faz sentido na sua empresa, né, que vai impactar, como que vai ser a forma, mas para mim eu queria ter uma clareza um pouco melhor. Queria que você voltasse lá naquele quadro dos splits, dos tipos, os 4 tipos. Esse aqui? Este. São 4 tipos, ou 3, o 4 é 100, não sei direito. Eu queria entender aqui, só um ponto de cada um, basicamente, que tipo de empresas vão utilizar cada um dos tipos. Aqui a gente está aqui no primeiro automático, esse é o padrão que eles chamam, né? Exato. Este é o base, teoricamente, que de forma automática. Que tipo de empresa e qual formas que vão utilizar ele? Bora lá, Bruno. Deixa eu esclarecer. O que eu gostaria com essa minha pergunta, né? Essa revisão desses pontos, é que cada um entendesse qual que vai ser a utilização básica na sua empresa. Então, um comércio, que é um cliente final, ele vai basicamente, normalmente, esse tipo, para que eles se direcionem melhor, porque cada um vai utilizar um específico. Perfeito. Vamos pensar aqui, vamos simplificar isso e vamos colocar que a gente tem 2 split payment, que são
o automático e o imediato. O simplificado e o específico, a gente vai tirar ele dessa conta aqui. Por quê? O específico, ele está dizendo para a gente que ele é um específico porque ele acontece lá na refinaria. Então, quem é um revendedor neste momento, ele não vai usar o específico, apenas a refinaria. Ele tem uma alíquota específica lá, porque é uma alíquota maior, inclusive. Tá? A gente vai tirar ele da jogada. O simplificado a gente vai tirar também, porque é que ele está falando de empresas do Simples Nacional e do MEI. Porque esse Simples Nacional e MEI, ele vai continuar pagando aquela alíquota lá dentro do DAS. Tá? Então, essa alíquota ele vai ter um split simplificado, só que é no momento ali do pagamento do imposto mesmo. A gente vai então, trabalhar... Esse simplificado é o modelo parecido com o que é hoje. Parecido com o que é hoje, exato. Você vai pagar lá dentro da guia, você só vai ter um percentual diferente, que é de IBS, CBS, substituindo ICMS, ISS, PIS e COFINS. E são para as empresas Simples Nacional e MEI que não vão mudar, vão pagar por dentro, continuar pagando do jeito que é pago hoje, não vão transferir crédito. Exatamente. É a frase que a gente vai usar. Não vão transferir crédito. Estão aqui. Simples Nacional por dentro e MEI. Normal. A metodologia que a gente tem hoje. Então a gente vai focar no automático e no imediato. Como que ele vai funcionar esse automático e o imediato? O automático, vamos imaginar que é para empresas que ele tem o foco ali em vendas no varejo. Pensa aqui comigo as empresas que elas têm o costume de emitir cupom fiscal, que é quando tem muita movimentação de pessoas, tem uma venda de produtos com valor não muito alto, que você tem a permissão de emitir o cupom fiscal e principalmente por ser pessoa física. Esses vendedores, essas empresas, eles vão ter, e aí lembrando, split payment, até voltando na pergunta que acho que foi o Anderson que fez, que isso aqui é falando de empresas, vendas de empresa para B2C, que é consumidor final, pessoa física, e B2B, que é empresas. Tá? Então é empresa para um dos dois. Aqui a gente não fala de pessoa física vendendo. Tá? No automático, pensando numa empresa que ela vende para a pessoa física com cupom fiscal, que tem um fluxo de compra ali muito alto. E aí eu sempre dou o exemplo do supermercado, que ele é muito claro, mas a gente pode ter também aí na cabeça alguns postos de gasolina. Se ele não entrar no regime específico, tá? Porque ali ele já está considerando combustível, então eu entendo que ele vai entrar também. Tá? Apesar dele ser um vendedor para consumidor final e emitir cupom fiscal. Mas vamos lá, vamos pensar num supermercado ali no modelo automático. O supermercado ele emite muito cupom, teoricamente para pessoa física. Como são muitos produtos, ele não vai ficar calculando produto por produto, quero ver, esse aqui está destacado 28, esse aqui 17, esse aqui 15, esse aqui 0. São muitos produtos. Ele vai definir uma alíquota fixa. Então, e aí vamos pensar em outro aqui também, uma distribuidora de bebidas. Ele vai ter uma alíquota fixa para esses produtos. E aí suponhamos que ele colocou um percentual de 12%. Essa empresa, tudo que ela vender, ela vai pagar 12%. Tá? Então, eu tenho crédito lá na declaração. Ele vai ir lá e vai pegar o crédito? Não, você vai pagar 12%. E aí lá no final, no próximo mês, você vai fazer a alteração lá e vai entender se aqueles 12% que você pagou, o seu crédito supre aquilo, ou se você tem que pagar a diferença. Na mesma metodologia que a gente tem hoje do imposto de renda. Tá? Imposto de renda, você vai pagando aí ao decorrer do tempo, chega lá no final você faz o ajuste. O que a gente vai fazer aqui também é o ajuste. A gente vai ajustar no final do mês, para ver se você vai pagar a diferença ou se você vai restituir. Leonardo, eu paguei 12% aqui todas as vendas que eu fiz. E agora, que sobrou um dinheiro, que eu vou ter que fazer a minha declaração de ajuste. Eu vi que eu paguei a mais, e eu tenho muito crédito, ele vai suprir. Em 3 dias a Receita me devolve esse valor pago a maior. Agora, pensando num outro cenário, na venda que ele tem um split imediato, que é venda de empresa para empresa. Por que ele é imediato? E por que ele acontece com esse cálculo bem certinho de crédito e débito? Porque ele já vê que ali,
você está fazendo uma venda para uma empresa, então uma empresa ela não vai ficar indo em outra empresa e comprando milhares de produtos, às vezes ela compra até vários, só que até do mesmo, né? E quando ela compra diferentes é porque ela vai revender, então ela tem que ter o direito daquele crédito. E se a Receita tirar todo o capital de giro que a empresa tem, tirar todo o imposto que a empresa tem que pagar naquele momento, ela sabe que ela vai quebrar muita empresa. Então ela criou esse imediato para ele ter, e esse aqui é o que a gente chama de super inteligente, que ele vai lá na declaração e vai ver o que você tem de crédito lá. Você fez a compra e aí você acumulou 50 mil de crédito lá. Você vai restituir ele? Não. Você só restitui o que você paga a maior. Como aquele crédito lá foi o que o seu fornecedor te passou, você não tem direito de restituir ele. Então você tem 50 mil. Você vai vender até abater 50 mil de empresa para empresa. Então você, empresário que vende ou presta serviço para um CNPJ, você vai ficar tendo essa oportunidade de, na hora do split, ele consultar a sua declaração para ver se você tem um crédito para você pagar só a diferença. E aí, se você tiver muito crédito acumulado, o que acontece hoje normalmente em lucro real? As empresas elas têm uma margem ali de algum período no ano que ela infla o estoque dela porque a mercadoria dela está barato. E aqui vai ser a mesma coisa. Em algum momento você pode inflar seu estoque, porque o produto que você vende está barato, você vai acumular aquele crédito e depois você vai corroendo ele aos poucos, para você não ser tão prejudicado. Fez sentido? Sim, com certeza. Entendi muito bem aí. Ficou claro para mim. Perfeito. Perfeito. Esse que eu queria aí, essas eram as minhas dúvidas. Vamos voltar aqui para o pessoal para ver se mais alguém tem alguma dúvida. Aqui no chat não temos. Se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta, a gente ainda consegue responder uma ou duas perguntas. Fiquem à vontade. Vocês vão me deixar feliz, que eu estou entendendo que eu consegui deixar muito claro para todo mundo. E essa apresentação foi muito boa. Foi excelente, eu entendi tudo, Léo. Que bom, Karina. Não gerou dúvida. Que bom que está claro. Mas é isso, já que não tem, acho que a gente pode encerrar. Com certeza. Então vamos encerrar. Vamos primeiro agradecer o Léo aí, né? Muito obrigado, Léo, pelas informações, pelo conteúdo aí claro, transparente, simples, o mais simples possível aí para a gente conseguir entender, todos conseguirem entender com mais facilidade. E aí a gente ouvindo cada vez mais a informação, ouvindo cada vez mais detalhes, né? Devagar, né? Separadamente, cada vez um pouquinho mais, a gente vai se acostumando com essa informação e vai ficando não só mais claro, mas mais fácil, tá? A gente passar por esse processo aí. Obrigado aí, foi muito bom, de fato, de verdade. Bruno, agradeço, quero também agradecer vocês, obrigado pela oportunidade, é muito bom estar aqui à frente, ensinando vocês, mostrando para vocês o que a gente está buscando, o que a gente está trabalhando aqui todos os dias, o que a gente está aprendendo para trazer facilidade para todo mundo. Também, pessoal, queria agradecer todo mundo que tirou essa uma horinha e meia que a gente passou aqui. Sei que vocês estão cheios de coisa para fazer aí, mas fico muito feliz de vocês terem parado um pouco, ter confiado na gente, ter confiado em mim para trazer esse conteúdo para vocês. E quero deixar claro que vão ter muitos outros conteúdos, não só tributário, mas de outras áreas também. E eu conto com vocês aqui também. Vamos dar uma força pessoal, vamos aprender um pouco mais sobre esse cenário do mundo aí dos negócios, dos empresários, que é muito complexo, né? Bom demais, bom demais. Aproveitando, Léo, que você falou aí, vou pedir para o pessoal aqui, a gente vai, na sequência, fazer o brinde, né? O sorteio, mas gostaria que daqui até lá, que vocês, se vocês tiverem temas de sugestão, vocês sugiram aí, e já quero antecipar para vocês os 2 próximos temas que a gente definiu hoje. Um
é exatamente pegando o gancho da reforma tributária, no margem de lucro, precificação e principalmente caixa, né? Necessidade de capital de giro e tal, que o caixa vai ser impactado de todas as empresas, a gente vai falar sobre fluxo de caixa e DRE. Então, a gente cuidar, como que a gente pode acompanhar e cuidar da sua lucratividade, da nossa lucratividade, né, da nossa empresa, lucratividade e caixa, geração de caixa. Então, vai ser esse o próximo, agora em maio. Já temos as duas datas, Linda, das próximas duas, vão ser 2 em maio, tá, gente? E aí... Se eu não me engano, é na segunda e na última terça-feira do mês, mas eu vou verificar e vou estar publicando nas redes sociais para os nossos clientes. Perfeito. Vamos dizer que daqui uns 15 dias, tá? Teremos a próxima. Então, o próximo vai ser esse tema, e o outro, final de maio, vai ser de contratos PJ. Não é isso? Contratos PJ. Então, teremos esses dois assuntos, os dois próximos, tá? Então, não percam esses dois próximos, que vão ser muito, muito bons aí, que vão agregar muito, e aí vão ajudar vocês a passar por essa reforma aí com menos impacto, né? Porque impacto vai ter, mas que vocês passem melhor, com menos impacto e melhor do que o seu concorrente. E o outro tema que é PJ, muita gente aí quer saber mais sobre PJ, como fazer contratação PJ de forma correta ou, principalmente, reduzir o risco trabalhista com os contratos PJ, tá? Tentar aí zerar o risco, mas eu falo em redução de risco. Zerar na área empresarial é quase impossível, em todas as áreas, e no PJ não é diferente. É isso, tá? E aí, podem colocar outros temas para que ajude a gente nos próximos temas depois desses dois, tá? Para junho lá. E vamos passar, então, a palavra para a Linda. Léo, quer falar mais alguma coisa aí? Obrigado mais uma vez. Não, obrigado, Bruno. Tá contigo, Linda. Manda brasa aí. Bora. Então, pessoal, igual o Bruno falou, se vocês tiverem mais algum tema, tá? Manda pra gente, deixa aqui no chat, ou se não, manda nas nossas redes sociais, que a gente também tá bem ativo lá no Instagram, tá bom? E agora eu acho que não falta mais nada, que a gente já pode estar encerrando, né, Léo? A gente pode ficar com o kit churrasco? Não. Agora eu sou do time dos nossos clientes. A Gardênia me defendeu, eu vou defender também. Ah, poxa. Esse aqui é dos nossos clientes, eu tô esperando o meu, viu, Linda? Então eu vou ter que estar fazendo um sorteio. Então deixa eu só compartilhar minha tela aqui, pessoal. Só um minutinho.